Como é que uma simples regra de gramática pode acabar expondo uma mentira de mais de 100 anos? Bom, hoje a gente vai mergulhar num texto poderoso para descobrir uma história que estava o tempo todo escondida em uma única frase. Olha só essa frase. Em 1915, o grande escritor brasileiro Lima Barreto terminou uma crônica com essas exatas palavras: "O Rio civiliza-se". À primeira vista, parece uma coisa boa, né? Uma comemoração do progresso. Mas a verdade aqui era uma crítica, e das mais amargas. Para entender essa ironia toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então vamos lá. Imagina o Rio de Janeiro no comecinho do século XX. Naquela época, a cidade era a capital do Brasil e o governo tinha uma verdadeira obsessão: transformar o Rio numa metrópole moderna, quase uma Paris dos trópicos. O plano era bem ambicioso. A ideia era se tornar uma grande potência, sabe? Com avenidas largas, prédios imponentes. Mas tinha um detalhe terrível por trás disso tudo: um projeto para apagar a população negra e a sua cultura da cidade. Na visão do Lima Barreto, isso tudo era movido por tolas vaidades de taumaturgos políticos. Ou seja, uma modernização forçada que cobrou um preço humano altíssimo. E para povoar essa cidade nova, o governo precisava de gente. Então eles criaram uma isca, uma oferta muito tentadora para quem vivia no campo, sofrendo ali entre a febre palustre e a seca implacável. E as pessoas acreditaram, acharam que a cidade era um verdadeiro Eldorado, uma terra de oportunidades. Imagina só, elas largaram tudo: casa, terra, a vida que conheciam, tudo para ir atrás desse sonho. E não era uma promessa qualquer, não. Era tudo bem específico. Passagem para a cidade, um pedaço de terra, ferramentas para trabalhar e até um auxílio em dinheiro por alguns meses. Parecia um recomeço perfeito. Só que tinha alguém observando tudo isso com um olhar bem crítico. E é aqui que o nosso autor, Lima Barreto, entra de vez na história. Ele não era da elite, não fazia parte do governo. A perspectiva dele era completamente diferente. É fundamental entender quem era o Lima Barreto. Um homem negro, de origem pobre, que sentia na pele as injustiças da sociedade. Por isso, ele não via esse projeto de cidade como progresso. Para ele, era só um engano muito cruel. Então, o Barreto foi lá e escreveu o que aconteceu de verdade, em uma crônica chamada A Volta. Ele conta o final dessa história. E olha, não foi nada parecido com a chegada triunfal que os migrantes esperavam. A raiva na escrita dele é nítida. Ele conta que as pessoas foram simplesmente abandonadas. E depois foram mandadas de volta, como ele diz, pela mão da polícia como reles vagabundos. A promessa virou uma humilhação pública. E ele resume tudo de uma forma brutal. É assim o governo: seduz, corrompe e depois uma semicadeia. Pesado, né? Então, a ironia devastadora daquela frase, "o Rio civiliza-se", é exatamente essa. A tal civilização foi construída em cima da desumanização das pessoas mais vulneráveis. E a prova final dessa traição toda estava escondida onde ninguém imaginaria. E isso nos leva para a parte mais inacreditável da história. A prova do crime, digamos assim, estava lá, o tempo todo, dentro de um livro de gramática portuguesa. Parece loucura, né? O que uma denúncia social tão forte tem a ver com regras de português. Pois é, um livro didático usa exatamente essa frase da Crônica do Barreto para ensinar uma regra. E o foco está todo naquela palavrinha ali, com um acento grave, as. Esse acento tem nome, é a crase. E o que ela faz? Ela indica sem deixar nenhuma dúvida para quem a ação é direcionada. Ou seja, o auxílio foi prometido às pessoas. Um compromisso direto, preto no branco. E aí é que está a genialidade da coisa. A Crônica do Barreto é o exemplo perfeito para ensinar essa regra, porque a gramática registra o momento exato em que a promessa foi feita às pessoas, a mesmíssima promessa que o texto dele mostra sendo brutalmente quebrada. Isso faz a gente pensar, né, que a gramática, no fim das contas, não é só um conjunto de regras. Às vezes, ela é um registro da nossa história, das nossas lutas, das nossas verdades mais profundas. Que outras histórias será que estão escondidas por aí, na nossa própria língua?